Boa noite, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Nós louvamos a Deus sempre com muita alegria, todas as vezes que nós nos reunimos para o culto, para adorarmos ao Senhor. Bendizemos a Deus por aqueles irmãos e irmãs que tiveram condições de estar presentes aqui no templo, e também louvamos a Deus pelos muitos irmãos e irmãs, membros dessa igreja, de outros lugares que acompanham o culto online. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a cada um de nós. Eu quero convidar a todos para nos colocarmos em pé e fazermos a leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3, os versículos 16 e 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 e 17. Meus queridos irmãos, hoje é um dia muito especial. É o dia que nós comemoramos a graça maravilhosa de Deus de ter nos concedido de forma escrita a sua palavra, o dia da Bíblia. Tomara que você possa comemorar o dia de hoje. Tomara que você seja daqueles que têm tido zelo da leitura das Escrituras Sagradas. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu quero convidar os que estão aqui, todos que acompanham online, em pé, para nós fazermos a uma só voz essa leitura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pode sentar-se, irmãos e irmãs. A palavra de Deus, abundante, a palavra de Deus que nunca falha, a palavra de Deus que permanece para sempre. Celebrando o dia da Bíblia, nós estamos, irmãos e irmãs, tão somente agradecendo a Deus pelos ensinamentos bíblicos. Todos os dias, pessoas podem aprender, todos os dias, pessoas podem viver e pessoas podem compartilhar a mensagem das Escrituras Sagradas. Essa palavra é vida para todos aqueles que se apropriam dela. E o Senhor Deus nos tem dado esta palavra para que ela seja útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de que o homem de Deus, o homem, a mulher de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Não é justamente o que nós buscamos? A perfeição? Sermos perfeitos para a boa obra de Deus? E não é fato que nós sabemos que somos imperfeitos? Como melhorar? É possível melhorar por intermédio das Escrituras Sagradas. Você entende a excelência das Escrituras? Se você entende, então você tem se apropriado e lido diariamente essa palavra santa. Se você não tem entendido isso ainda, que Deus tenha misericórdia de você e desperte a você, para que a partir de agora, a palavra de Deus possa operar maravilhosamente na sua vida. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar. Bondoso Deus, nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado conosco. Esta expressão da Tua graça, esta expressão de misericórdia, esta expressão de favor, em que o Senhor nos concede que a Tua palavra fosse escrita para o nosso bem, para que nós, nos apropriando desta palavra, conhecêssemos a Ti, a Tua vontade,
e vivêssemos segundo os teus preceitos estabelecidos nesta palavra santa. Toma nas tuas mãos, ó Deus, todos nós que nos reunimos para esse culto. Nós estamos aqui para adorar o Senhor e para bendizer ao Senhor por meio da palavra santa. Se há aqui entre nós no templo, ou entre aqueles que participam de forma online, irmãos e irmãs que nunca valorizaram as Escrituras, que nunca se apropriaram desse texto sagrado como tua palavra, que não criaram uma rotina de buscar nela todos os dias a tua vontade. Ó Deus, faze agora corar de vergonha esse irmão e esta irmã, e faze nascer, ó Deus, nesta pessoa o desejo de todos os dias consultar esta palavra santa, de todos os dias buscar a presença do Senhor por meio desta santa palavra, que ao término de cada ano, em todas essas ocasiões em que comemoramos o dia da Bíblia, os membros da tua igreja, os crentes, os teus servos e servas, tenham o que comemorar. Que sejam homens e mulheres apegados à palavra santa, que fazem a leitura dela diariamente, que todo ano fazem de forma completa pelo menos uma leitura, para conhecer melhor a tua vontade e para sujeitar a vida segundo os teus princípios. Assim nós oramos, gratos a ti, adoramos a ti, ó Deus, porque o Senhor se deu a revelar na natureza e de forma particular por meio da tua própria palavra. Assim oramos o nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar a todos mais uma vez para ficarmos em pé e vamos cantar o hino 350, a palavra da vida. Todos em pé, e você em casa que participa de forma online, não se esqueça da solidariedade nesse momento. Cante também conosco.
também abrir as escrituras do livro de Salmos. Salmo 119. Meus irmãos, a nossa liturgia hoje, ela está privilegiando textos das Escrituras que tratam acerca das Escrituras como revelação de Deus, revelação especial à humanidade, de forma particular aos eleitos. Salmo 119, versículo 105. É um texto que eu tenho certeza que ser um dos textos clássicos das Escrituras, logo, a grande maioria o conhece de cor. Vamos fazer a leitura todos a uma só voz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mais uma vez. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meus irmãos, nós temos nesse instante a oportunidade de confissão de pecados. Você tem considerado o porquê das quedas? O porquê dos deslizes? O porquê do pecado? Justamente porque nós não olhamos para as Escrituras da forma como deveríamos olhar, pela nossa falta de zelo com as Escrituras. Ela é lâmpada para os pés. E se nós temos caminhado para caminhos perigosos, se nós temos caminhado para caminhos que podem trazer prejuízo espiritual a nós na caminhada, que podem testemunhar contra a nossa própria fé, possivelmente é porque nós não temos usado as Escrituras. O caminho das trevas, ele somente será vencido com a luz da palavra de Deus. Então nós caímos todas as vezes que nós deixamos a palavra para segundo plano. Meus irmãos, nós não podemos usar essa palavra de forma mística. O culto é racional, o culto é inteligente. A palavra é para que nós tomemos posse do ensino e coloquemos em prática, não sendo apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Não é isso que a mesma nos ensina? É por isso que é preciso que todos nós tenhamos o cuidado diário com as Escrituras Sagradas. Se você começar a dedicar tempo às Escrituras somente aos domingos da escola dominical, ou aos domingos à noite, na hora do culto, você está muito vulnerável às trevas. Nós somos libertos do caminho das trevas, mas nós precisamos estar na luz da palavra de Deus. Luz para os meus caminhos. Como andam os nossos caminhos essa noite? Nossos caminhos verdadeiramente estão na luz ou nossos caminhos estão em trevas? E se estão em trevas, que trevas são essas? Cada um de nós sabe muito bem as trevas que podem atormentá-lo. E a culpa é nossa, de não olharmos para as Escrituras. Então as Escrituras, elas são a lâmpada que vai iluminar nesse instante e vai nos mostrar o pecado e o que é necessário fazer para nós sairmos desse caminho perigoso. Então quero convidar aos irmãos que estão presentes e você que participa de forma online, a todos aqueles que for possível, queiram colocar-se de joelhos por alguns instantes e confesse a Deus. Fale a Deus sobre as trevas que têm envolvido a sua vida, sobre os caminhos perigosos dos quais você tem andado, que tem esfriado a sua fé, que tem desviado você da casa de Deus. Peça ao Senhor para que a palavra, que é lâmpada, que é luz, que ela possa iluminar, te mostrar o erro, você possa voltar-se rapidamente para a presença do Senhor. Então aqueles que puderem, aqui no templo e você em casa também, os que puderem queiram ajoelhar-se, os que não for possível, pode ficar assentado ou em pé, não há problema.
Vamos ter alguns instantes em silêncio. E após alguns instantes em silêncio, mais uma vez eu vou estar quebrando o silêncio, fazendo uma oração, clamando a Deus a sua misericórdia, o seu favor sobre a nossa confissão de pecados. Maravilhoso Deus, nós bem sabemos pela Tua palavra que o Senhor não está surdo para ouvir o nosso clamor. Pela Tua palavra sabemos que os Teus braços não estão encolhidos para que não nos abençoe, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. E os nossos pecados são resultado de uma vida caminhando nas trevas, de uma vida afastado da palavra santa. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. O pecado é toda transgressão cometida contra o Senhor. O pecado é todo o caminhar contrário à vontade do Senhor. E só fazemos isso porque nos afastamos da Tua palavra. Porque se estivermos firmes na Tua palavra, estaremos na luz, seremos iluminados, vamos perceber as armadilhas que o diabo tem proposto em nosso caminhar. Por isso nós pedimos perdão nesse momento, Senhor. Quando nos afastamos da Tua palavra, e não percebemos as armadilhas de Satanás, e caímos naquelas armadilhas terríveis, e o nosso coração se encheu de profunda tristeza e vergonha, mas a Tua palavra nos esclarece, ó Deus, e nós nos apresentamos a Ti com o coração quebrantado e contrito, em sincero arrependimento e clamando, perdoa-nos, ó Deus bendito. Ilumina sempre o nosso caminho com a Tua palavra, que nós sejamos apegados à Tua palavra diariamente, que nós não venhamos a permitir estar afastado desta palavra um momento sequer, porque a nossa queda, o nosso pecado, é resultado de andarmos longe da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nesse dia em que nós comemoramos o dia da Bíblia. Faça de nós, homens e mulheres, mais apegados à palavra, que ela possa estar bem firmada em nossa mente, que ela possa estar bem firmada em nosso coração, e que ela possa ser apresentada através dos nossos atos. Deus bendito e maravilhoso, assim nós oramos e clamamos o Teu perdão, cientes do Teu cuidado e proteção, da Tua graça e Teu favor, que vamos ser achados, ó Deus, diante de Ti, em graça, favor e misericórdia. Nós oramos o nome santo e precioso, o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar mais uma vez. Agora vamos cantar o hino de número 352, Leitura Bendita. Número 351, Belas Palavras de Vida. Vamos colocar de pé mais uma vez, irmãos?
Quero ouvir. Meus irmãos, aqui alguns avisos importantes. Terça-feira, reunião de oração, será sob a direção da SAF. Quinta-feira, nós estamos estudando a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e vamos agora estudar Paulo em Corinto. Eu gostaria de apelar aos irmãos para que se esforçassem em estar participando dos estudos, porque nós temos aprendido muito. As cartas paulinas, elas nos apresentam uma teologia muito rica. Essa teologia é percebida nos sermões de Paulo. Então, Paulo esteve um período razoável de tempo em Corinto. E ali Paulo pregou a palavra. Então, nós podemos perceber a teologia de Paulo na visita e na temporada razoável que Paulo passou em Corinto. Então, nós gostaríamos de convidar os irmãos para que estivessem quinta-feira estudando conosco, capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Também, irmãos, as nossas programações do final de ano, dia 24 de dezembro, quinta-feira, será o nosso culto de Natal. Então, quinta-feira é culto na igreja, então já teremos o culto de Natal. Não faz sentido, em plena pandemia, ter culto na quinta e ter culto na sexta. E a programação de vigília, o conselho da igreja entendeu que também não faz sentido nós reunirmos para fazer vigília meia-noite, comer salgadinho, fazer festa na igreja, sendo que nós queremos ter outros tempos para confraternizarmos. E fica até o apelo para todos aqueles que estão aqui e para aqueles que acompanham esse culto online. Cuidado com as festas de Natal. Cuidado com as festas da virada de ano. Porque de repente você está tão preocupado em comemorar esse Natal que você pode não comemorar o próximo. Nós não estamos brincando, é sério. Nós estamos num momento que é preciso ter cuidado. Hoje nós teríamos culto em Palma, foi suspenso. As igrejas foram
receberam determinação local de que elas não podem abrir para aglomeração de forma alguma. Então nós estamos tendo ainda uma certa liberdade. É preciso bom senso. Na igreja, máscara. Eu estou a mais de 3 metros de vocês. E quando o pregador for ministrar a palavra, estarei com máscara, estarei mais próximo a ele. Então é necessário que nós tenhamos cuidado. Higienização, evitar abraços, apertos de mão, por mais desejosos que nós estejamos dessas coisas, que são tão comuns para nós. Mas não é melhor que nós nos cuidemos agora? A máscara, gente, eu sei que é chato, mas a máscara deve ficar tampando o nariz. Porque é por aí que você vai contrair ou que você vai expelir gotículas infectadas. Eu sei que não é fácil, mas a determinação, o protocolo é esse. A máscara tem que tampar o nariz. Então você que está no banco, nos ajude. Porque nós precisamos obedecer às leis se forem estabelecidas. Então eu peço a todos, tenham cuidado. O bom do Natal esse ano, comemore com a sua família nuclear. O que é a família nuclear? É pai, mãe, filhos. Nada de parentada, tio, sobrinho, primo. Foge disso, gente. Juízo. Não é hora de festa. É muita gente morrendo até para a gente fazer festa nesse momento. Então vamos ter bom senso. Jovens, por favor, fujam de festas. Os que estão aqui e aqueles que nos acompanham online. Vocês serão convidados para festas, para confraternização. Tenham bom senso. Não é momento de festejar nada. O mundo está na pandemia. São milhares de mortes e mais gente que vai morrer. Então vamos ter bom senso. Festa com a sua família, com a sua casa. Primo, tio, sobrinho, cada um faça na sua casa. Será que ele está sendo rude demais em falar isso? Espero que não. Porque eu quero, se Deus me conceder a graça, ter um Natal maravilhoso o ano que vem e comemorar a virada de ano maravilhosa ano que vem com mais pessoas do que eu posso nesse momento. Mas para isso, todos nós temos que ter compromisso. Então fica esse apelo aos irmãos e irmãs. Nós lamentamos em nossa cidade os lugares em que tem havido festa, próximo à nossa igreja, os lugares comerciais que tem havido festa, ajuntamento de jovens para ver jogos de futebol e para estarem embebedando e fazendo as suas orgias. Nós condenamos essa atitude, nós entendemos que as autoridades deveriam ser mais rigorosas aqui em nossa cidade de Muriaé, porque nesse momento, todos os domingos, nós temos diversos lugares que não estão respeitando distanciamento social. Então nós na igreja estamos tomando todo o cuidado, mas nós temos uma população de gente sem noção de nada, gente que não está entendendo o que está acontecendo, gente que não respeita a própria vida, quanto mais a do outro. Então é lamentável que em nossa cidade nós tenhamos ambientes comerciais que não estão nem aí, estão preocupados com o retorno financeiro, e o ajuntamento, a aglomeração está da mesma forma. Então fica aqui esse alerta, as autoridades da nossa cidade que estiverem acompanhando, nós temos visto, e todo mundo tem visto, o descaso, e é preciso fazer alguma coisa. Depois é fácil fechar a cidade, por causa de alguns inconsequentes, então muitos não podem trabalhar e não podem fazer diversas coisas necessárias. Então é por isso que nós falamos com certa firmeza nesse momento. E para nós encerrarmos aqui, irmãos, eu gostaria de estar sempre apelando para o cuidado com as orações para com os idosos de nossa igreja, os idosos da nossa família. Vamos cuidar dos nossos idosos. Os idosos e as crianças são os mais prejudicados nesse tempo de pandemia. Nesses últimos dias, eu tenho experimentado algo assim, bem extraordinário. Eliane tem estado em processo de recuperação de uma cirurgia necessária. Se tudo correr bem, domingo que vem ela vai estar conosco já de volta às atividades do culto. Mas nós temos sido muito bem cuidados pelos nossos filhos. O Kevin e o Alexandre estão cuidando bem de nós. Porque também, coincidentemente, nesse período,
eu também andei passando por algumas dificuldades na área da saúde. Alexandre pegou, me levou no médico. Nós homens, às vezes, temos dificuldade. O Kevin saiu de Viçosa, ficou uma semana aqui, trabalhando de forma remota, online, cuidando da Eliane, me levou para fazer exames médicos. Preocupado. O pai não vai querer fazer exame, o pai está cuidando da mãe. Então, o Kevin e a Alexandra, eles têm feito algo por nós que nos dá bastante conforto, de quando chegarmos à idade avançada, nós não seremos desamparados pelos nossos filhos. Eu quero fazer um apelo a todos aqueles que são filhos e têm pais idosos. Então, nós já estamos experimentando esse cuidado agora, nós que ainda somos jovens. Quando ficarmos idosos, eu tenho certeza que o Kevin e o Alexandre não vão falhar conosco. Então, você que é filho, cuida do seu pai, cuida da sua mãe, seja zeloso. Porque depois que eles partirem, não tem mais jeito de fazer nada. Então, aproveita agora, cuida deles. Os idosos, eles são a nossa coroa, eles são o nosso fundamento. Você que é filho, você tem certeza que está fazendo o melhor possível pelo seu pai, pela sua mãe? Pensa nisso. Vamos orar mais uma vez. Em seguida a oração, nosso irmão Néder vai estar apresentando uma canção. Eu vou pedir ao Andres que esteja auxiliando o Andres com esse microfone ali, para que o Néder possa estar cantando. Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado conosco. Nossa palavra aqui nesse instante pode parecer um pouco rude àqueles que não têm entendido a nossa preocupação. O mundo passa por uma experiência assustadora e todos nós precisamos cooperar nesse momento. Todos nós precisamos usar máscaras. Todos nós precisamos evitar aglomerações. Todos nós precisamos abrir mão de festas, de festejos, para nós termos o que comemorar depois. Muitas famílias enlutadas, muitos irmãos estão passando por situações adversas. Em nossa cidade, nós temos informação de diversas pessoas que estão infectadas pelo Covid. Dentre elas, nosso querido amigo e pastor da Igreja Batista, pastor Áquila. Pedimos a tua bênção sobre a vida do teu servo, sobre a sua família, e sobre todas as pessoas que não chegam ao nosso conhecimento, mas que estão neste momento no leito de hospital, ou que estão em casa em isolamento. Nossa irmã Maria Helena, zelosa, cuidadosa, sob a possibilidade de uma suspeita, está se cuidando. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nesses tempos difíceis. Que nós possamos ter bom senso, equilíbrio. Que nós possamos, de fato, amar o nosso próximo assim como nós amamos a nós mesmos. Que nós possamos zelar pela vida que o Senhor nos deu. O Senhor é o doador, o preservador, o sustentador da vida. Que nós zelemos pela nossa vida e pela vida do outro também. E clamamos pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, têm sido os mais prejudicados na questão do culto, da adoração, porque não podem estar conosco nem nesses momentos, com todos esses impedimentos pelos quais temos passado. Sustenta as nossas crianças, abençoa cada pai, cada mãe, que eles possam, fortalecidos do Senhor, ensinar a palavra para os seus filhos, que eles possam falar da igreja, motivar as suas crianças, para que quando retornarmos, elas retornem com alegria para a casa do Senhor. Toma os nossos idosos nas tuas mãos, ó Deus, que nós sejamos zelosos dos nossos pais, enquanto nós ainda os temos, que nós possamos cuidar da saúde deles, ó Deus, que nós sejamos filhos que não tenham do que se envergonhar no futuro. Opera maravilhosamente na vida do teu povo, especialmente nós, os crentes, que nós tenhamos bom testemunho, cuidando daqueles que nos são tão especiais. Deus bendito, assim nós oramos. No precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém.
Meus irmãos, hoje nós vamos ouvir o nosso irmão seminarista Daniel. Daniel está cursando o primeiro ano do seminário lá em São Paulo. E com essa questão da pandemia, né, tem sido um pouco confuso, né, Daniel? Um pouco difícil. Mas está no controle de Deus, Deus tem abençoado. É muito mais difícil o estudo online, do jeito que tem sido, virtual, do que presencial. Mas Daniel está dando conta do recado, já concluiu as atividades desse primeiro ano. Daqui a algumas semanas vamos estar juntos na reunião do presbitério, onde ele vai estar sendo encaminhado para o segundo ano. E o ano que vem, nós acreditamos e temos dito desde o princípio que os próximos meses não vão ser diferentes desses. Possivelmente o Daniel vai continuar aqui na cidade, fazendo estudo à distância. Então nós vamos ter oportunidade de ouvir o Daniel mais vezes. Então o Daniel é seminarista na nossa igreja, e essa noite nós vamos ser edificados por meio da palavra que o Senhor tem através da vida dele. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Gostaria que você que está aqui nesse templo e você que está em casa prestasse muita atenção. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aí? Você vai ser o prudente ou você vai ser o insensato? Pediu o seminarista Daniel que se aproxime, vamos estar orando.
e em seguida a palavra vai estar com o nosso irmão. Maravilhoso Deus, bendito é o Senhor. Nós estamos aqui reunidos, submissos à tua palavra, todos que adentraram ao templo esta noite e todos que participam desse culto online. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós sejamos aquela pessoa prudente, que nós não sejamos o insensato, que a tua palavra possa calar profundo em nós essa noite, através da instrumentalidade do teu servo seminarista Daniel. Assim nós oramos, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Cumprimento todos na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É com muita alegria que nos reencontramos novamente para compartilharmos juntos da palavra de Deus e aprendermos juntos sobre o que Deus tem a nos falar essa noite. E a todos aqueles que nos assistem também, cumprimento-os também na paz do Senhor Jesus Cristo e que saiamos daqui edificados essa noite. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no Salmo 119. Do 41 ao 48, Salmo 119. Assim diz a palavra: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Os irmãos, estudando esse texto, eu fiz um estudo de algumas palavras e encontrei uma tradução de acordo com o original, que é muito mais forte. Permita-me falar desse texto novamente. Quero que os irmãos estejam olhando para as suas Bíblias e acompanhem comigo a leitura desse texto de forma mais profunda e contundente. Diz assim: que me alcance tua misericórdia e tua salvação, conforme a tua promessa, ó Eterno. Terei então uma resposta aos que me escarnecem, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nos teus juízos espero. Assim, observarei perpetuamente, para sempre e eternamente a tua lei. E andarei em liberdade, pois tenho buscado cuidadosamente seguir os teus ensinamentos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei.
Terei prazer nos teus mandamentos, pois eu os amo. Para os teus mandamentos que amo, estenderei as mãos e meditarei nos teus estatutos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós nos colocamos debaixo da tua soberania, Senhor, pois sabemos que o Senhor conduz esse culto e o Senhor está aqui e se faz presente. Ó Deus, opera os nossos corações e preencha-nos com a tua verdade, para que não saiamos daqui apenas com conhecimento, mas com coração transbordante, ó Deus, da tua palavra. E que anunciemos ao mundo, ó Deus, que nós não estamos perdidos, mas nós estamos salvos por tua morte na cruz do Calvário, vertendo o teu sangue puro para nos salvar, ó Deus, eternamente. Ó Deus, assim nós oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro dos Salmos é um dos livros mais ricos da palavra de Deus. Nenhum livro no Antigo Testamento foi tão usado no Novo Testamento como o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é citado 112 vezes no Novo Testamento. 97 salmos foram citados lá. E ainda, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 23 deles citam pelo menos um salmo. Por isso, nós devemos olhar com muita atenção para o livro dos Salmos e trazer deles a maior riqueza que pudermos. O Salmo 119 compõe inúmeros blocos de salmos, em que encontramos no 150, é um salmo de sabedoria, juntamente com o Salmo 1 e o Salmo 19. E aqui nós percebemos que o salmista está fazendo uma declaração de amor e prazer da lei de Deus. Ele procura não repetir os termos, ele não é repetitivo, e a beleza dos salmos vai se transportando em cada salmo que nós lemos, em cada um desses 176 versos. Por que 176 versos? Porque é um poema acróstico, é um poema dividido em 22 estrofes, contendo 8 versículos cada estrofe, e começando com uma letra hebraica. E você percebe a beleza de cada verso, de cada bloco, de cada estrofe, o salmista louvando ao Senhor, buscando a Deus e buscando nele o seu maior conforto. Mas o que isso nos ensina, meus irmãos? O que 41 ao 48 tem a nos ensinar? O que esses versos têm a nos falar essa noite? E o tema dessa noite que nós vamos falar é como as misericórdias do Senhor e a salvação dele nos capacitam para a vida. Primeiro, meus irmãos, ele nos capacita alicerçando-nos em sua palavra. Segundo, ele também nos encoraja para testemunhar. Terceiro, enchendo-nos de prazer pela palavra. Quarto, motivando-nos a louvar seus decretos. E assim o salmista vai indo de verso a verso, até ele chegar no ato de louvor a Deus, que é o verso 48. Alicerçando-nos em sua palavra. O que quer dizer isso? O salmista aqui, no verso 42, ele começa a dizer, mas antes disso, o salmista diz algo muito importante, que nós não devemos negligenciar. Quando ele diz, venham sobre mim as suas misericórdias, Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender que a misericórdia do Senhor é como um rio que flui sem parar. É um rio que flui eternamente. Na palavra de Deus nós vemos que a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. E elas não têm fim. E ela também é a causa de nós não sermos consumidos. Somos pecadores, não merecemos nada. Merecemos a ira de Deus. Mas Deus, por sua infinita misericórdia e salvação, nos salvou, assim como salvou o salmista. E ele está clamando, Senhor, venha sobre mim as misericórdias. O apóstolo Paulo ratifica essa verdade. Ele diz na carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 10, ele diz, temos também este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E o salmista diz por que ele quer essas misericórdias e clama por elas, para que ele saiba responder àqueles que insultam por causa da sua fé. Nós somos insultados única e exclusivamente porque nós servimos a Cristo. Se você é um servo fiel, se você busca andar em conformidade com Cristo, pode saber, você será perseguido. Porque assim foi perseguido o nosso Mestre, e assim seremos perseguidos. E assim o salmista estava passando por isso. O salmista estava passando por perseguições, mas ele sabe aonde ele vai buscar a palavra certa para responder aos que o insultam. Aqui o verso 42 ele diz: e saberei responder aos que me insultam. Meus irmãos, se nós não tivéssemos a palavra de Deus, nós seríamos esmagados pelos ímpios, porque ela é a nossa regra de fé e conduta, e é por ela que nós nos municiamos para responder àqueles que zombam de nós, escarnecem de nós, blasfemam de nós, e fala: você está sendo radical demais, você não precisa ser tão radical assim. Mas Jesus Cristo foi, Paulo foi, e ele falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O chamado de Deus é sério para as nossas vidas. Nós temos que refletir em Deus. O salmista diz ainda, nesse verso que nós acabamos de ler, ele quer dizer também que não é suficiente nós termos Cristo no coração, se nós temos medo de confessá-lo. Temos que confessá-lo diante dos homens, diante daqueles que nos escarnecem. Nós temos apenas uma palavra para dizê-los: não serei vós que falareis naquele momento, mas é o Espírito de vosso Pai que vai dar a palavra certa para que você diga a eles. Mas não adianta nós nos afastarmos da palavra, porque seremos esmagados pelos ímpios. Não teremos o que responder se a palavra de Deus não estiver alicerçada em nossos corações. E assim, nós devemos observar continuamente a lei de Deus. Quando ele diz aqui no verso 44, observarei de contínuo a tua lei. O salmista está numa caminhada que ele decide se devotar ao estudo da lei, de maneira contínua. Ele não diz assim: olha, por um momento da minha vida, eu vou ler a palavra de Deus, vou me dedicar alguns meses, e tá bom, eu acho que não precisa muito, não precisa eu ler muito a Bíblia. Não, ele diz: olha, para o resto da minha vida, eu quero a lei de Deus no meu coração. Eu não quero a lei de Deus apenas no meu entendimento, mas eu quero no meu coração, e eu decido observar continuamente a tua lei. Sabe por quê, meus irmãos? Algo muito sério que nós temos que refletir é que, gradativamente, quando você se afasta da lei de Deus, as tentações tomam conta do seu coração, o mundo toma conta da sua vida, e quando você percebe, você já se afastou tanto de Deus, tanto do Senhor Jesus Cristo, que você está lá na lama, longe de Deus, porque você tomou uma decisão totalmente errada na sua vida, abandonou a lei de Deus. Há quanto tempo nós precisamos de um avivamento da palavra de Deus nos nossos corações? Olhar para o salmista, que tinha acabado de pedir para que o Senhor o vivifique, no verso 40, quando nós lemos, e ele prossegue: Senhor, continua me vivificando, porque eu preciso da tua palavra, ela é meu guia, é ela que me fortalece, e é nela que eu quero me apegar. Meus irmãos,
essa semana eu estive lendo um verso que me chamou muito a atenção. Diz o verso seguinte, que jamais teremos uma mente cristã se nós somos influenciados pelo mundo. Nós não podemos ser influenciados por aquilo que não conhecemos. Essa foi a parte mais chocante que eu vi dessa frase. E o que eu tenho percebido é que nós temos sido mais influenciados pelo mundo do que pela palavra. Nossas vidas precisam ser transformadas. Nossas vidas precisam ser enraigadas pela palavra. Nós precisamos levar a palavra de Deus a sério. Precisamos que uma disciplina espiritual recaia sobre as nossas vidas. Ler e obedecer a palavra de Deus. Orar. Como o salmista orou em certo salmo, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Quanto tempo não oramos mais quando acordamos? E precisamos retornar a essa disciplina. Nós precisamos também participar publicamente do culto a Deus, como aqueles que estavam começando a igreja lá em Atos dos Apóstolos. Permaneciam unânimes no templo. Com singeleza de coração, cada um estava junto, tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum por quê? Porque eles andavam de acordo com a palavra de Deus. Eles obedeciam a Deus com todas as limitações, mas eram crentes genuínos, santos, separados. E é o que nós precisamos, urgentemente, voltarmos a Deus. Verso 45, quando ele diz aqui largueza, ele diz aqui, andarei com largueza. O que quer dizer isso? Largueza quer dizer, olha, eu vou obedecer livremente, vou andar livremente. Não é por obrigação que eu sirvo a Deus, mas é livremente, de coração. A palavra de Deus, em primeira carta de João, diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Meus irmãos, Jesus Cristo nos libertou. E através do Espírito Santo, os crentes são capazes de cumprir a lei de Deus. Foi somente pelo ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando morreu por nós, quando nos salvou, nos libertou do pecado, nos transportando das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi Jesus Cristo que disse lá na cruz do Calvário: está consumado. Ele cumpriu toda a lei para que fôssemos salvos de toda a condenação eterna, para que andássemos em santidade, para que buscássemos a sua face. A sua morte representou o cumprimento da lei, as exigências da lei. Deus não poupou o seu próprio filho, antes o moeu na cruz, para que cumprisse a sua lei, para que satisfazesse a sua lei. Só um homem completamente justo, completamente santo, pôde nos salvar. E é essa alegria que deve preencher os nossos corações. O salmista disse: olha, eu obedeço voluntariamente o Senhor. Eu não obedeço ao Senhor como se fosse algo penoso. Jeremias, no capítulo 31, verso 33, ele diz algo que choca o meu coração todas as vezes que eu leio. Diz assim a palavra: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meus irmãos, quando nós fomos salvos, as leis de Deus começaram a ser gravadas nas nossas mentes e nos nossos corações. Se você foi salvo, está aqui essa noite, o Senhor Jesus Cristo, desde o início, está começando uma obra na sua vida,
E o processo de santificação tem que evoluir, tem que crescer na sua vida. O desejo de buscar a palavra deve também te encorajar a testemunhar. Ele diz aqui no verso 46, também falarei dos teus testemunhos. O salmista estava passando por algo que todos nós passamos. Ele não era um homem perfeito. E ele, naquele momento, ele estava se sentindo acuado, assim como muitos de nós. Mas o Senhor remove a timidez. Por isso ele se apresentou diante de Deus. O Senhor também nos faz falar com firmeza. E falaremos diante de qualquer pessoa, se nós nos enchermos da palavra, se nós nos enchermos do Espírito de Deus. Meus irmãos, quando eu estava lendo sobre esse segundo ponto, que nos encoraja para testemunhar, eu li sobre um homem chamado Hudson Taylor, um dos maiores missionários do século passado. É dito que esse homem, quando tinha 5 anos de idade, ele disse para o seu pai, eu quero ser um missionário na China. E aos 17 anos de idade, aquele moço converteu. E ele começou a crescer em santidade, começou a estudar teologia. Aquele homem decidiu ir para o interior da China, começar missões, o seu pai já era um missionário. E é dito que aquele homem, antes que o sol nascesse, aquele homem estava de joelhos. Meus irmãos, isso deve mexer com nossos corações, com as nossas vidas. Esse homem morreu em 1905, pode ser muito distante esse exemplo, mas nós temos exemplos atuais. Um grande homem de Deus pregou apenas um sermão, pregação chocante. E ele me converteu, e converteu muitos jovens que estavam perdidos. Converteu milhares de pessoas, e ele está vivo. Ele continua pregando. Meus irmãos, nós precisamos de homens que se levantem na igreja, testemunhando a palavra com avidez, falando com firmeza, mas só falará com firmeza se a palavra de Deus estiver no seu coração. Se a palavra de Deus for vívida, arder no seu coração. O mundo está carente de homens assim. Temos poucos homens na igreja para pregarmos ousadamente. E nós precisamos de missões, precisamos de anunciar ao mundo que há uma solução. E a solução está na cruz. E assim o salmista também se enche de prazer pela palavra. Verso 47, quando ele diz, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Meus amados irmãos, a palavra de Deus não é um fardo. Quando Jesus Cristo disse aos seus discípulos, ele disse assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra de Deus é um alívio, meus irmãos, é um alívio para a nossa alma. Sofremos turbulências, estamos passando por um momento difícil, perdemos pessoas das nossas famílias, mas o Senhor é conosco. O Senhor é a base da nossa confiança. E o salmista aqui está colocando a palavra de Deus no mais alto patamar. Ele diz, olha, o meu mais alto prazer é estar na presença de Deus. Não há nada que possa preencher o meu coração e que possa fazer com que eu ame mais do que a palavra de Deus, do que o Senhor, do que a presença do Senhor na minha vida. E é nela que eu quero fazer o meu constante tema de meditação. Quando eu estava lendo esse verso, e me chocou muito, a forma como esse salmista vai desde o verso 1 até onde nós lemos, a forma como ele
busca ao Senhor. É a forma como ele exalta a lei de Deus. O irmão aqui fez uma canção linda, maravilhosa sobre a lei de Deus, sobre as tábuas de pedra, que foi inscrita nos nossos corações. E o salmista tem a nos ensinar que só há uma maneira de nós sermos crentes robustos, crentes cheios de Deus, piedosos, cheios do Espírito de Deus, se a fome pela palavra preencher as nossas vidas, se a fome pela lei de Deus ser da mesma forma que o salmista apresenta aqui. No verso 48, meus irmãos, ele diz assim: para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Ele termina com um louvor a Deus, e ele é motivado a louvar esses decretos, que é o nosso quarto ponto. Ele ama a Deus, e ele apresenta-se diante de Deus. Nos pensamentos, ele apresenta-se como meditando-se na palavra de Deus. Nas obras, ele levanta as suas mãos, porque só o Senhor o capacita para fazer a obra de Deus. Mas talvez fique uma pergunta nesse momento: o que é meditar? O que significa isso? Talvez nós já ouvimos muitas coisas sobre isso, mas Packer, no seu livro Conhecimento de Deus, nos dá uma definição tão profunda sobre o que é meditar, que me chocou quando eu estava lendo. Ele diz: meditar significa, em breves palavras, porque ele diz mais, ele diz assim: é a atividade do pensamento santo meticulosamente apresentado diante de Deus, com o seu auxílio e como meio de comunhão com Ele. O seu propósito é esclarecer nossa visão mental e espiritual de Deus e deixar que sua verdade produza um impacto total na mente e no coração. Era isso que o salmista estava fazendo aqui, meus irmãos. Meditando profundamente na lei de Deus. E é isso que nós precisamos. Tivemos muito tempo nessa pandemia. Talvez nós gastamos em tudo, menos na palavra de Deus. E é nisso que nós devemos nos voltar. O mundo está ditando uma verdade. Está dizendo: olha, esse caminho. Não. O Senhor está falando: não, o caminho é esse. É o contrário do mundo. A nossa única fonte de verdade está aqui, meus irmãos, a palavra de Deus. Ela é nossa verdade. É ela a nossa única fonte de verdade. O salmista buscou refúgio na palavra de Deus, porque sabia que estava munido da melhor defesa contra a calúnia dos ímpios, e depositava sua confiança na lei, que jamais passará. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa é a lei de Deus. Pode acabar todo o mundo, mas a lei de Deus continuará. E ele se declara ao Senhor, busca ao Senhor. Amados irmãos, o alicerce da nossa fé é a palavra de Deus. Nós precisamos ter fome da palavra de Deus. Nosso coração precisa se preencher da palavra de Deus. As nossas vidas precisam ser consumidas pela palavra de Deus. E as nossas almas precisam arder de novo, como aqueles discípulos lá em Atos dos Apóstolos. Se reuniam no cenáculo, 120 pessoas. E eles clamavam a Deus para que fossem preenchidos do Espírito Santo. Talvez nós precisamos de um preenchimento completo do Espírito Santo, para que nós saiamos a esse mundo, dizendo a eles que o nosso Deus é justo, mas dizendo também a eles que o nosso Deus derrama misericórdia sem fim e salva pecadores indignos, porque Ele morreu na cruz do Calvário, porque Ele morreu por nós. Ele é a nossa segurança.
Fale de Cristo, meus irmãos, ousadamente. Busque ao Senhor. Talvez você diga, eu não tenho mais forças, minhas forças acabaram, eu não tenho mais intrepidez no Senhor. Olhe para o Evangelho de Cristo. Talvez você não consiga ler 2 versículos sequer, mas consiga ler um. Leia-o. Ore ao Senhor. Pede para que Ele desça sobre você de forma profunda, a fazer com que você jamais esqueça daquele dia. Costumo dizer que há 2 momentos na nossa vida que nos marcam. Mas eu iria mais a fundo. Há um só momento que nos marca nas nossas vidas. É o momento quando nós somos convertidos ao Senhor. Nós somos mudados e transformados. Não é o momento do seu aniversário. É o momento que Deus te salvou. É o momento que Deus ofereceu sua graça para que você viva com Ele nos altos céus por toda a eternidade, perto do Pai, no seio de Abraão. E o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? O que nós aprendemos com tudo isso? Como realmente nós saiamos daqui confiantes de que o Senhor pode continuar falando aos nossos corações. Primeiro, é que nós precisamos nos voltar para a palavra, para que nós testemunhamos aquela palavra que nós estamos voltados para ela. E assim, o prazer e o deleite que o salmista tem, nós também teremos. E o nosso louvor e adoração ao Senhor será tão sincero, que você não vai se conter das lágrimas, que você tanto segura, que você tanto deixa com que ela não seja expressada. Nós precisamos chorar mais pelos nossos pecados. Precisamos chorar pelo cristianismo que nós apresentamos a Deus. Talvez nós façamos muitos planos para o ano que vem, mas esquecemos do principal plano. É esse, a palavra de Deus. E nós temos que ser consumidos por essa palavra, a ponto de que nós não temos prazer mais em nada a não ser Deus. Como o salmista aqui, para que as pessoas olhem para nós e falem, você é um cristão, não um religioso. Não apenas um frequentador de cultos ou de programações, mas alguém que foi transformado por essa palavra. Mas ainda assim, talvez você saia daqui e ainda não leia a palavra de Deus, por causa de apenas um problema. Chama-se apatia ou preguiça espiritual. Nós precisamos vencer esse problema, a preguiça espiritual, aquilo que nos impede de chegar a Deus. Como vencer isso? Ore. Os discípulos chegavam para Deus, eles não pediam para Deus, olha, nos ensine a pregar, não, nos ensine a orar. Talvez nós não saibamos nem orar, mas nós sabemos muito bem que talvez nos falte palavras, mas o Senhor Jesus Cristo nos dará. Ele nos encherá o coração, nos transformará, dia após dia. Meus irmãos, eu quero pedir que todos nesse momento estejam curvando as suas cabeças em oração ao Senhor. Ore a Deus. Ore a Deus para que você saia daqui cheio da palavra dEle. Ore para que a sua luta contra o pecado seja profunda, para que você progrida em santidade, pois jamais cresceremos em conformidade com Cristo sem fazermos nada. Oremos nesse momento, em breves instantes estaremos fechando com uma oração.
Senhor Deus, amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de adorarmos juntos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, santifica-nos na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Encha-nos profundamente com os Teus decretos, com os Teus juízos, com os Teus mandamentos, com a Tua palavra que nos edifica e nos transforma, ó Deus. Ó Pai, nós não queremos apenas um momento na Tua presença, nós queremos que isso se perdure pelos séculos dos séculos. Salva-nos, ó Deus, e edifica-nos. Santifica-nos, ó Deus, pois nós estamos carentes de Ti. Que as nossas almas, ó Deus, suspirem como a corça, Deus, pelo Deus vivo. Ó Senhor, Tu és o nosso pastor, Tu és aquele que nos tirou do mais profundo abismo e nos levou, ó Deus, para uma abundante graça, para uma fonte inesgotável do Teu poder, da Tua bonança, da Tua misericórdia, da Tua benevolência. Ó Deus, capacita-nos e edifica-nos na firme rocha eterna que é o Senhor. Aviva as nossas almas, derrama sobre nós, ó Deus, derrama sobre a Tua igreja um avivamento, ó Deus, que nos transforme em imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, levante homens aqui nessa igreja, que sejam consumidos pela Tua palavra, que sejam, ó Deus, feridos por ela, que sejam, ó Deus, confrontados pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, levante Sadraques, Mesaques e Abidnegos aqui, ó Pai, que não se envergonham do Evangelho, mas se levantam firmemente para defendê-lo, ó Pai, de todo e qualquer escarnecimento, ó Deus, de toda e qualquer zombaria, pois o Senhor, ó Deus, e é no Senhor que nós depositamos a nossa confiança, pois sabemos que jamais seremos desamparados. Que assim seja, ó Deus, e que saiamos daqui edificados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, que palavra própria para o dia de hoje, que nós comemoramos as Escrituras Sagradas. Que essa palavra possa ser desejada, amada, que ela possa operar maravilhosamente na nossa mente e coração, que nós tenhamos de fato aqui homens e mulheres que amam essa palavra, que pregam essa palavra santa. Nós vamos cantar ainda um hino. O hino de número 352, Leitura Bendita. Enquanto cantarmos esse hino, irmãos e irmãs que vieram preparados com seus dízimos e ofertas, poderão depositá-los no gasofilácio. Deus
Todos em pé, irmãos e irmãs. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esse ajuntamento solene, ajuntamento santo. Obrigado, Senhor, pelo teu povo aqui reunido, membros dessa igreja, pessoas muito amadas que nos visitam essa noite, e por tantos irmãos e irmãs que participam desse culto de forma online. Bendito e maravilhoso é o Senhor. Louvamos a Ti pela vida do Teu servo, nosso irmão seminarista Daniel. Que a palavra de Deus possa ser sempre prazerosa na vida do Teu servo. Que ele ame anunciar essa palavra. Que o seu prazer seja ver o Teu povo sendo despertado para o compromisso dessa palavra santa. Desperta-nos, ó Deus, que a próxima comemoração no próximo ano, se assim aprouver o Senhor, nos preservar com vida, que nós possamos comemorar com muita alegria, que sejamos reconhecidos como homens e mulheres da palavra. Despeça-nos, ó Deus bendito, agora, para os nossos demais afazeres do dia a dia, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão, minha irmã, e com todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém.